A malta não pode estar à espera que um editor de um jornal se dê ao trabalho de ir a um site ou passar um dia inteiro a ver sites. Opa, este gajo é muito bom, vou contratar. Pá. Meus amigos, bem-vindos a mais um podcast do Estrelado. Hoje temos um convidado fantástico, sugerido por vocês. Lembram-se de eu ter colocado no stories do Instagram. É lá que eu comunico aqui com vocês, com a comunidade, para sugerirem convidados. E vocês sugeriram o nosso convidado de hoje, que é o João Porfírio, que é fotojornalista. Eu vou ler aqui uma apresentação dele, que está online, está no sítio onde ele trabalha e que me propõe imenso trabalho, porque é só ler, não custa nada. João Porfírio, natural de Portimão, veio para a capital estudar jornalismo. Hoje, com 24 anos, é editor de fotografia e fotojornalista do Observador, tendo já passado pela agência Lusa, pelo Semanário Sol, pelo Jornal I. Já realizou reportagem em diversos países, como Iraque, França, Espanha. O Putin ainda não parou. Nem sei como é que ele tem tempo para vir a casa. Acompanhou a crise dos refugiados durante o ano 2015 e 2006. Em Portugal cobre diariamente assuntos relacionados com política, sociedade e cultura. Foi convidado pelo Marcelo Rebelo de Sousa para participar no livro de comemoração do segundo ano de mandato. Já venceu alguns prémios, já vamos saber estas coisas todas. João Porfírio, bem-vindo. Olá, bom dia. Tudo bem? Tudo Deixa eu ver se o nosso som como é que está. Fala lá. Estás-me a ouvir bem? Agora estou-te a ouvir muito bem. Epá, Maravilha. desde já obrigado pelo teu convite. Hoje tiveste que faltar ao trabalho. Não, Não. não havia nada. Não Não havia havia nada. nada para... Hoje não havia nada para fotografar. Um jovem de 24 anos, sabes como é que aconteceu? Eles sugeriram o teu nome. Eu recebi dezenas e dezenas e depois comecei a ver, pá, e vi uma foto que eu vou mostrar a eles que eu lembro na altura de ter visto, ter gostado, que foi quando foi dos incêndios do Marcelo, foi aquela Exatamente. foto com Com o Sr. Manuel. o Sr. Manuel, que entretanto já faleceu, também soube por ti, que tocou-me de inúmeras maneiras e acredito que a muita gente, e quando vi aquilo disse, é este. É que nem pensei. Depois quando fui ver, o quê? 24 anos? Um puto que 24... Espera, calma. É isto mesmo que eu quero aqui para o podcast, que é trazer aqui jovens que estão a começar ou que já começaram há algum tempo, mas que têm coisas para mostrar. E quando vi, tipo, 24 anos, este gajo tem que ser muito bom para já estar a fazer este tipo de trabalho. Tem que haver muita coisa. Então fala-nos um bocadinho. Portimão, vieste para Lisboa logo com cuidado. Com 17 anos. Tiveste de fazer homem muito cedo. Muito cedo mesmo, muito cedo. E foste estudar para onde? Para a ETIC. ETIC, exatamente. Estive na ETIC. Depois enquanto estava na ETIC, trabalhei numa loja. Foi assim que eu consegui pagar o curso na ETIC. Pois. E depois fizeste lá a jornalismo. Fotografia. Fotografia. E passei pelas várias áreas da fotografia: moda, publicidade, retrato, arquitetura e um deles fotojornalismo. Mas tu já querias fotografia? Já queria fotojornalismo. Já eu já vim para Lisboa. A história, há pouco contavas-me a tua história. A história foi um bocadinho parecida. A minha mãe ofereceu-me uma máquina no Natal e eu publiquei, em dezembro. Parecida? Igual? Puto. Sim, igual, exatamente. Os meus pais ofereceram uma máquina no Natal também. E lembro perfeitamente que publiquei a primeira fotografia em março de 2016. Eu recebi a máquina em 2015. Em março de 2016 tinha eu, portanto, 15 anos. Porra. Não, mentira. Eu tinha 30. 16 anos. Pois. E publiquei a primeira fotografia num jornal do Algarve. Chama-se mesmo Jornal do Algarve. Que era, lembro perfeitamente, uma fotografia ao alto, no vertical, com uma ginasta. Foi no Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica. Foi a minha primeira fotografia publicada no jornal. A minha primeira fotografia publicada numa revista, mas que não teve nada a ver, foi a minha gata. Eu mandei para a revista do mundo da fotografia digital. Exatamente. E mandei para lá e eles publicaram. Essa foi a minha primeira foto numa revista. Também cheguei a publicar nessa revista. Nessa revista mandaste trabalho. Uma paisagem lá do Algarve. Então vieste para Lisboa, fizeste o curso de ETIC, foi quanto tempo? 2 anos. 2 anos. E nem 2 anos. E nesta aula. Sim. E nesta aula. Era um curso que eles tinham lá com parceria com universidades do Reino Unido, que o terceiro ano poderia ser feito no Reino Unido. Eu preferi ficar cá e antes mesmo de acabar o curso já estava a trabalhar, portanto não achei necessidade de ir. Começaste logo a trabalhar para um jornal? Qual foi o primeiro? Eu comecei a estagiar
na agência Lusa, ainda não tinha acabado o curso. Portanto, houve ali uma fase da minha vida em que estive na agência Lusa, na ETIC e na loja. Portanto, brutal. Eu dormia 4 horas para conseguir estar nos 3 sítios quase ao mesmo tempo. É essa dedicação que é preciso para se fazer 7 coisas. Eu lembro perfeitamente também na altura quando comecei a fotografar, também tinha um emprego das 9 às 6. E depois é que saía e coisa, e depois passava as noites a editar e não sei o quê. Depois eu dormia muito pouco e era loucura. Andei muitos anos assim, para um gajo conseguir... E é uma junção, isto, há pouco falávamos de sorte, e a sorte trabalha-se, mas às vezes encontra-se. E tive a sorte de ter a melhor patroa que alguém pode ter na loja. E ela deixava... Por exemplo, uma coisa que lembro perfeitamente, na altura em que estava na Lusa e na loja, quando eu fui para os refugiados, o pai da minha patroa tinha falecido no dia anterior. E eu liguei-lhe a pedir: eu posso não ir trabalhar amanhã e não sei quando voltar? Porquê? Porque eu sinto que tenho que ir cobrir a crise de refugiados. O plano é este, eu não sei quando é que volto, mas mais ou menos uma semana, 15 dias, tinha 20 anos. Em setembro de 2015. Portanto, tu já tens... eu entendo que para cada área de fotografia nós precisamos ter um perfil. E este desse tipo de fotojornalismo, porque há quem faça só fotojornalismo e nunca tenha ido a uma guerra, não faça a mínima ideia. Claro. É preciso ter um drive, é preciso ter um impulso que tu sentes, eu tenho que ir. Sim. Nunca na minha vida eu me passava pela cabeça, percebes? E tu sentias isso. Essa era uma pergunta que eu tinha para te fazer. Tu sentiste essa... Sentia que havia necessidade de... Aqui em Portugal falava-se muito dos refugiados e não sei o quê. Mas não havia ninguém a fazer isso. Mas não havia ninguém a fazer isso. Incrível. Eu fui o primeiro fotojornalista a documentar a crise dos refugiados em 2015, no pico, em setembro de 2015. E depois foram colegas comigo, portanto a coisa depois ficou muito, muito bem estruturada e muito bem comunicada. Mas ias através de quem? Fui freelancer. Do teu bolso? Do meu bolso. Ok. Pedi à minha patroa para ir, e a minha patroa: vai, eu sei que é isso que tu amas, vai. Brutal. Falei com o meu editor de estágio da agência Lusa e pedi para ir pela agência Lusa. Eu disse: não há possibilidade de mandar um estagiário para um cenário desses, então tudo bem, vou suspender o meu estágio durante algum tempo e vou. E depois? E fui com o pouco dinheiro que tinha no bolso. Fizeste um trabalho fantástico. E fiz um trabalho que me orgulho, mas hoje faria de maneira diferente. Claro que sim, mas é sempre assim. Mas sim, isso abriu muitas portas. Eu acho que foi com 20 anos. E a agência Lusa, depois quando voltaste, pediu-te as fotos, não? Não, mas foi muito engraçado, porque depois as fotos começaram a ser publicadas em Portugal, ainda eu lá estava. Passei por 5, 6 países nessa altura e vendi para a Sábado, para a Visão, para o Expresso. E eles recebiam... A agência Lusa recebe todos os dias os jornais e as revistas, então começaram a mandar-me fotografias: olha a tua foto aqui na Croácia, na Sérvia, não sei o quê. Brutal. Então foram aquele grande apoio, aqueles 10 fotojornalistas que a agência Lusa tem em Lisboa e que me apoiaram desde sempre, foram ali: puto, faz mais assim, mas tudo à distância, faz mais assim, faz mais assado, bora, estás a fazer muito bem, não sei o quê. Não, isso é muito bom. E já agora, perceber aí o business plan da coisa, tu depois vendes as fotos... és tu que tratas também dessa parte de negociação? E depois é o trabalho de freelancer puro e duro, que é chatear os editores e dizer: tenho este trabalho neste sítio, com esta história assim, com esta história assado, querem, não querem, depois o preço aí é discutido depois. Claro. Mas pronto, eu tenho que tentar que a coisa seja... Claro, e que me consiga manter lá, não é? E isso foi complicado também, não é? Eu estive lá à volta de 8, 9 dias, já não me recordo bem, e eu lembro perfeitamente, fui com 320 euros. Canta puto, é assim mesmo. Epá, tinha que ser. Eu quando vi que tu tinhas 24 anos, já tinhas o currículo, disse: este é mesmo porque este tem que ter ou uma grande pancada, que é verdade. Que é verdade, mas isso não há ninguém que esteja bem, que não tenha pancada, que é preciso acreditar. Pá, mas tens que ter uma vontade muito grande, porque senão demoras muito tempo a lá chegar, percebes? Porque estás sempre a enganar.
Sim, sim, sim. Não, agora não dá. Pois isso é muito difícil. Isso é só para quem já lá. Aquelas frases que eu até me coço todo. Sim. Pá, boa, avança, faz. E é isso mesmo. E é por isso também que lá está, os convidados aqui do podcast, para quem me segue, que está a querer, e muitas das perguntas têm a ver com isso. Como é que começaste? Se há espaço ou não? Tu não quiseste saber se havia espaço ou não. Eu quero ser fotojornalista. Ponto. E eu fui para lá sem contactos nenhuns de vender aquilo. Eu cheguei lá e pensei, eu vou gastar o dinheiro todo. Vou. Gastando o dinheiro todo, se calhar nem consigo vender, mas olha, que se lixe. Pá, e aí é que está. E o que é certo é que depois funcionou, Sim. porque foste o único português que lá foi, depois foram mais, o trabalho foi bem feito. Pá, e quando se corre por gosto, é tal frase, não cansa, quer dizer, dói, mas não cansa tanto, não é? E a mim também me aconteceu exatamente o mesmo. Eu não pensava, isto não é trabalho. Estar horas a fazer uma coisa, estar horas a pensar, estar horas de volta numa fotografia. Eu dormi no carro, tive de dormir no carro um monte de vezes. Para não gastar dinheiro em hotéis. Claro, que loucura. Então, ora, já ias com a ideia, começaste muito cedo a trabalhar na área. Como é que o primeiro trabalho então foi para a agência Lusa, não é? Sim. Começaste logo ali e depois eles foi o meu primeiro grande trabalho. Não. E depois... Quando acabaste o estágio? Não fiquei contratado. E depois, mesmo uma semana depois de sair da agência Lusa, fui convidado para ir para o Jornal I e para o Semanário Sol. Jornal I, que já cá estivemos, o Ricardo Santos que trabalhou no Jornal sério? Okay. Que fez parte da equipa inicial, sei. Eu não cheguei a apanhar a equipa inicial. Que fez todo o design, toda a parte de infografia. O Jornal I foi o jornal durante muitos anos, com o melhor design do mundo. Ganhou prémios, coisas. E o Ricardo Santos, que já cá esteve, fez parte dessa equipa. Até que começaste lá logo a trabalhar com eles. Sim. O Jornal I também tinha... Com 21 anos, comecei lá, éramos uma equipa de 5 fotojornalistas, 4 fotojornalistas. Foi uma altura complicada porque foi logo depois da reestruturação da empresa, muita gente tinha sido despedida. Portanto, o ambiente era essa altura. Exatamente. Portanto, o ambiente era um bocadinho pesado. A reestruturação da empresa foi em 2015, eu entrei no início de 2016. Portanto, foi assim um bocadinho complicado. Mas também foi aí que grandes portas me abriram. Tiveste que mostrar o teu valor. Exatamente. E como é que fala-me um bocadinho como é que é o dia... Por exemplo, tu agora estás no Observador, não é? Exatamente. Que entretanto já foste crescendo. A agenda é definida previamente. Eu trabalho também para a revista Tour, como é óbvio. E é, por exemplo, olha, segunda-feira vou fotografar um Alpine. Exatamente. Um A110, já me ligaram, já me disseram, olha, segunda-feira podes, etc. Pronto. Como é que é contigo o teu dia-a-dia? Aqui o meu dia-a-dia, pronto, sou eu que organizo a agenda. Portanto, a minha agenda e a agenda dos estagiários e a agenda dos freelancers que trabalham connosco. E é sempre decidido ao final de cada dia. Portanto, tu vais para aqui, tu vais para ali. Exatamente. Vocês escolhem. Tu podes ir à Almada fazer um retrato ao Vils, por exemplo, que vai acontecer amanhã. Tu podes ir ao Porto fazer uma manifestação da polícia. Tu podes ir a Badajoz fazer não sei o quê. Normalmente depois às vezes tens um colega teu que vai acompanhar para fazer a reportagem. Exatamente, a escrita. Exato. Tu nunca escreves? Escrevo. Já escreveste? Escrevo. De vez em quando? Escrevo, sim, já te pediram? Epá, não, eu gosto muito de escrever. Também gostas? Gosto muito de escrever. E ali no Observador, no I também, comecei a escrever, fiz o Brexit sozinho, fui para o Reino Unido sozinho, fui para a Grécia também cobrir a GNR, que eles fazem patrulhamento no mar, ali no mar Mediterrâneo, na Turquia, passagem dos migrantes da Turquia para a Grécia. Fui uma semana também sozinho, fazer vídeo, fotografia e texto. Aqui no Observador tenho feito também um monte de coisas, desde entrevistas a fotógrafos do Lula da Silva, fotógrafos da Madonna. E depois fazes a parte. Depois havia-se do fotógrafo da Madonna, depois vais à parte da fotografia, e é sempre, nunca sabes o que é que vais apanhar. É uma área que também é preciso ter. Tens de ter uma boa ginástica, porque vais à espera de apanhar um sítio giro e depois chegas lá e tipo. Aquela coisa de planear. Sim. De ter, vou fazer aquela foto. Não. Agora está muito na berra e podemos falar disso, não tenho problema nenhum com isso. Isabel dos Santos, fiz-lhe uns retratos há uns dias. E eu fui com uma ideia de a Isabel dos Santos, apesar de tudo, é Isabel dos Santos, não é? Uma empresária, apesar das notícias dos últimos dias, é uma empresária, é filha de quem é, portanto. Fazer uma coisa em condições.
tenho que fazer uma coisa, tenho que fazer uma foto assim. Foi tudo furado. Tudo furado. O sítio não era o que eu idealizava. Portanto, houve ali uma pressão absolutamente gigante da parte da assessoria de imprensa da Isabel dos Santos, depois a minha própria pressão da coisa ficar bem e depois a própria pressão de Isabel dos Santos que também deu input relativamente a isso? Sim. E quanto tempo é que tiveste? Com a Isabel dos Santos tive 20 minutos. Estás a gozar. Apesar de tudo, não posso queixar. O quê? E é muito? É muito. 20 minutos é muitíssimo. É muitíssimo. Para fazer um retrato de alguém. Yeah. Eu geralmente tenho 1 minuto, 2 minutos. Pois é, pum, está feito, né? Sim. E vou logo. Geralmente o que eu faço é no fim, eu faço muitas entrevistas, muitos retratos. E o que eu peço aos meus colegas redatores é comecem a entrevista. Enquanto vocês estão na entrevista, geralmente 1 hora, 1 hora e pouco, escolho os sítios, a pessoa acaba, tal, está feito. Muitas vezes as pessoas perguntam, já está? Eu, sim. Então, tive 1 hora para preparar isto. Portanto. A Isabel dos Santos foi antes da entrevista. Foste logo para lá cedo. E a Isabel dos Santos gosta muito de ser fotografada. Pois, ela é um bocado vaidosa. Gosta muito de ser fotografada e tem jeito para ser fotografada. Pois. E isso faz com que seja exigente com as fotografias que lhe tiram. Ela depois viu as fotos. Pediu para ver na máquina. Ui. E questionou certos cenários, mas isto, porquê é que estás a fazer a fotografia aqui, com este ângulo, com esta luz? Ou seja, é uma pessoa que tem noção da luz, tem noção do corpo que tem. Yeah. Porque ela disse, não quero uma luz deste lado porque apanha aquilo. Portanto, foi uma pessoa que tem um media training brutal. Tem a coisa bem feita. Não, e eu que estávamos há bocadinho a falar sobre isso, gostei imenso do teu atrevimento, porque foi um atrevimento, lá está, não só pela pessoa, não só pela técnica, utilizaste flash, e então ainda que soube, porque há bocadinho estávamos a perguntar que gostavas de aprender mais sobre flash. Exatamente. E eu, então, mas gostavas de aprender e já te andas a esticar em situa... Portanto, tu és mesmo, coração de leão. Se não fizer... Para não sais da zona de conforto. Flash, não uma pessoa daquelas. Acho que foi... Claro que sim, e ficaram bem. Deita aquele coisa. Mas ali podias ter corrigido. Temperatura de cor. Havia uma que estava mais fria do que outra. Eu, na altura, apercebi-me logo disso. Até tive para te mandar uma mensagem, porque já tínhamos trocado mensagens e tudo para tu vires aqui. Mas gostei imenso, muito, e era aquilo que eu falava. Era uma área que eu gostava de ter seguido destes retratos no sítio, bem estudadinhos, apanhar a pessoa ali. Tenho algumas fotos dessas no meu site que até tivemos há bocadinho a falar. Mas gostei desse atrevimento e ainda para mais com 20 minutos, essa pressão toda. Sim, portanto, tudo em silêncio e 10 pessoas atrás de mim. Tem muitas assessoras. Que cena brutal. Isso é muito bom. Isso diz muito sobre a pessoa. Eu muitas das vezes tento sempre, às vezes é complicado porque tu vais naquela e eu vou fotografar 3 carros, afinal são 4. Exato. Afinal que era um de cada cor, afinal são 2 pretos e 1 branco. Era suposto estar sol, está chuva. Era suposto ser ao fim da tarde, mas tudo se atrasou. Vai ter que ser de noite, está de chuva e o carro é preto. E tu desemmerda-te. Basicamente é isso. Sim. Quando é nas revistas é assim. Claro que depois tens o extremo, que era aquilo que também falávamos há bocado, que é que teres uma campanha comercial para uma marca e que já ando, por exemplo, vou ter agora para a próxima, daqui a 2 dias para a Mini, que já andamos há semanas a estudar tudo e é tudo coisa e fecha-se o sítio e bófia e coisa e está cortado e 15 gajos para fazer 2 fotos. Tens esse extremo. E o fotojornalismo tem essa... Há aqui outra pergunta que eu aproveito já para fazer, que é a questão da edição e da pós-produção em fotojornalismo. Certo. Pronto. Que há uma linha que eu acredito que existe. Muito baixa. Que é até onde é que, por exemplo, no teu caso, tu achas que um fotojornalista deve ir na edição e na pós-produção que é dada numa foto, que se deve fazer ou não se deve fazer. Queria saber a tua opinião sobre isso. A pós-produção que eu faço é uma coisa absolutamente mínima, tanto que eu sou um zero à esquerda em Photoshop, porque nunca tive trabalhos, sendo fotojornalista, nunca precisei de saber manusear o Photoshop de uma maneira incrível. Desculpa interromper, é que está instituído que não se deve fazer. Não se pode. Punido por lei. Ok. Não podes... Eu vou ao tribunal se tirar-te um retrato agora, por exemplo. Não irei com esta gravidade, não é? Mas imagina, um retrato ao primeiro-ministro António Costa e ponho-lhe o olho azul, ele tem o olho castanho. Okay, claro. Pronto.
Ele faz queixa, disse o meu olho não é azul, ele manipulou a fotografia. Depois vais... Eu posso ser punido por lei, por isso. Quem mas diz isso... a nível de temperatura de cor, se ele ficar com uma pele mais escura... Isso posso mudar, ou ficar... Ou mesmo mas procuras sempre o balanço branco certo? Isso sempre. Não, isso em pós-produção posso... Só acertar, não é? Exatamente. Posso e mesmo mexer no contraste, abrir um bocadinho as sombras. Da Isabel dos Santos, aquilo também não tem muita edição, parece que tem, não é? Não tem. Eu sei que aquilo sai muito assim da câmara. Sim, aquilo não tem, aquilo é uma flashada. É uma flashada. Flash direto, sem sombrinha, porque eu queria a luz só na cara. A sombrinha ia-me pôr luz no corpo todo, mesmo sentado ia-me pôr nas pernas, na coxa. E eu não queria dar iluminação nenhuma àquilo. Queria tudo escuro à volta dela, ou o mais escuro possível, com uma luzinha de ambiente, um candeeirozinho, não sei o quê, mais quente. Mas não, queria aquilo foco. Quero que a pessoa, quando vá ver a fotografia, olhe para a cara dela, só isso. Não, e o pessoal pode achar que aquilo tem muita pós-produção, que aquilo está ali com um ar muito... Mas aquilo é... Não, aquilo tem... Em câmera, sai. Algumas fotografias possam ter um bocadinho mais quente, depois um bocadinho mais frio. E a questão do preto e branco, por exemplo, também não é problema, não é? Não, isso não. Note-se que eu fotografo sempre a cores, mas depois em pós-produção, às vezes, quando se justifica, e em conversações com o meu diretor, há trabalhos que justificam o preto e branco e resulta muito bem em jornal. Em jornal resulta muito bem, dá ali todo um drama também, a situação. Exatamente. E por falar em drama... a foto que me fez pensar em ti e decidir foi a cobertura que tu fizeste dos incêndios em Pedrógão. Foste dos primeiros a chegar lá àquele sítio. E há também aqui uma pergunta que é basicamente outra linha. Onde é que tu deixas de ser jornalista e passas a ser uma pessoa que está no meio dos incêndios a ver pessoas com problemas gravíssimos, com situações gravíssimas e na guerra, tu sentes ou consegues-te manter, ok, sou jornalista, estou aqui para cobrir a coisa, porque desculpa, às vezes a gente vê, parece que tipo na guerra, pessoas com problemas e o jornalista que vê um gajo ali no chão é que nem quer saber de ti, eu só estou aqui para te sugar a foto. Às vezes sinto-me mal, porque vejo, mas aquilo é uma pessoa, não é uma pessoa, mas ao mesmo tempo está a fazer o trabalho dele, é um profissional, o trabalho dele é cobrir a situação. Como é que isso acontece contigo? Porque tu tens arte de ser bom miúdo, tens arte de ter bom coração, de ajudar o próximo, etc. Sim, isso é o mais complicado. É uma luta, não é? Na profissão que tenho é a coisa mais complicada. Mas posso contar uma história muito rápida. Quando fui cobrir a crise dos refugiados, e a minha mãe chateámos-nos bastante. Pois. Porque estás aí a ganhar rios de dinheiro, a fotografar as pessoas a dormir na rua, a dormir nas estradas, a comerem mal, à chuva, ao vento, ao frio. E eu disse uma coisa à minha mãe, que existem pessoas que vieram para cá para tratar delas, ou para diminuir o sofrimento delas, para lhes dar roupa quente, comida quente, tendas, whatever, que for preciso para fazer as pessoas sentirem-se melhor. A minha missão aqui é só uma, é mostrar ao mundo, o que se passa, ao mundo, ao meu país, ou às pessoas que forem ver e ler, aquilo que se passa. Portanto, eu sou um megafone destas pessoas. Portanto, a minha função aqui é só essa. E acabas por estar a ajudar também, porque estás a dar uma consciência ao mundo porque que há um problema que é preciso resolver. Se não fossem os jornalistas, nem tu, nem eu, o que é que se passa no Iémen, na Síria, no Iraque? Exatamente. Dessa informação toda. No Irão, agora. E com a situação dos incêndios? Nos incêndios é mais complicado, porque eu já disse isto algumas vezes, já a amigos, em conversas, jantares de amigos e tudo, que é quando se vai para a Síria, para o Iraque, mesmo cobrir aqui os refugiados e tudo, houve-se sofrimento, houve-se gemido de dor, houve-se tristeza em árabe, em francês, em inglês, em espanhol, pronto. Agora, ouvires gemido, as pessoas a chorar, as pessoas a gemer de tristeza, mesmo gemer, porque as pessoas não choram, as pessoas estão ali a gemer de tristeza, porque é um choro que eu nunca
acho que nunca mais vou ouvir na vida, ou nunca ouvi até agora. Também sou muito novo, mas é uma coisa que é impossível retratar em filmes. Exatamente, que eu nunca ouvi. É um choro que é inexplicável. Eu próprio nunca chorei assim, espero nunca vir a chorar. É um tipo de choro, não sei explicar, que é, imagina, ouvir isso e ouvir todas as palavras que vêm coladas ao choro em português, na língua onde tu aprendeste a falar, e mesmo que tu fales muito bem árabe, muito bem inglês, muito bem francês, tu não falas nunca melhor, aliás, não falas nenhuma língua melhor do que a tua. Claro. E toca-te de uma maneira diferente. Não percebes nenhuma língua melhor do que a tua. Então toca-te de uma maneira que é inexplicável. E estar a ouvir aquilo em português. Não, e aquilo que tu presenciaste em Pedrógão, aquele corredorzinho. Sim. Aquilo, epá, não há quem não... E tu chegaste lá e ainda estava... O cheiro, tudo. Quer dizer, os cadáveres. Tudo. É preciso ter um... Eu e um colega meu encontramos 2 cadáveres, por exemplo. Pois. É uma imagem que nunca mais me vai sair da cabeça. Um monte todo preto, todo acabado de passar por lá o fogo. E pontinhos azuis e brancos no monte. E um GNR ao lado desse pontinho, que era um GNR a guardar um corpo, e esse pontinho branco e azul era o pano que tapava o cadáver. Essa imagem nunca mais me vai sair da cabeça. Olhares para um monte todo acabado de ser queimado, todo preto, as árvores todas despidas e pontinhos. Os pontinhos. Não, e é preciso ter... Tens de pensar, eu estou aqui para fazer um trabalho e ao mesmo tempo aquilo está-te a consumir, e é um cenário que a gente nem acredita que... Desculpa, mas aquilo é pior que uma guerra. Sim, é pior que cenário de guerra. E passou-se aqui, à porta de casa. A 2h30 daqui. À porta de casa, e a quantidade de pessoas que morreram, isso tudo, e toda essa capacidade que é preciso, porque depois não deixas de ser um ser humano, né? Claro. E estás ali, como eu vi, ganhaste o prémio Imagem 2019 com a cobertura dos incêndios lá embaixo em Monchique. Aí que se vê que tu estiveste na altura. Esse também foi um exemplo que tive a escrever e a fotografar sozinho. Tive uma semana a cobrir aquilo. Mas que aí estiveste lá enquanto o incêndio ainda estava. Em Pedrógão já não é? Pedrógão já chegaste também? Não, ainda estava a arder. Eu cheguei o incêndio começou no dia 17 de junho. Eu cheguei no dia 17, à noite. E aquilo durou uma semana e eu estive lá sempre durante o fogo todo. Pois, portanto, viveste ali situações... eu ponho-me a imaginar lá e aquela luta de... É mais do que ali o desafio do fogo e tentar passar pelo fogo e tentar não ficarmos aleijados. Pois, mais as histórias. A história. Que se ouve depois da passagem do fogo. Eu falei com um senhor que foi logo a seguir, foi no domingo, dia 18, em que ele me disse: eu não sei do meu filho saiu ontem de casa a fugir, ontem à tarde, o fogo tinha começado à meia da tarde, por volta das 3 da tarde, dia 17, e era domingo de manhã, eram por volta das 11 da manhã do domingo, e ele ainda não sabia do filho. O filho tem a minha idade, tinha 22 anos, eu na altura dos incêndios de Pedrógão tinha 22 anos, e ele disse: não sei do meu filho, mas ele há de aparecer. E na terça-feira voltei à aldeia, fiquei lá 9 dias em Pedrógão de seguida. Voltei à aldeia para fazer outra coisa e encontrei esse senhor, e ele disse-me que o filho tinha sido encontrado morto. 22 anos. A minha idade. Pois isso. Podia ser a minha mãe ali. Pois. Não, isso deve ser de um gajo ficar ali com um baque. Sim. E saberes a história, e teres falado com ele e estás na esperança também. Não, isso marca uma pessoa. Bem, a câmara já parou de gravar, vamos fazer um intervalo. Cá estamos nós de volta para mais uma voltinha. Vamos começar agora pela parte gira da coisa, também da fotografia, que a malta está sempre... E o que é que usas e câmara que usas? Eu já sei que tu és um menino da Canon, não é? É verdade. O que é bacana. Então mostra aí o que é que tu costumas usar? O que é que tu costumas usar no teu dia-a-dia? 5D Mark IV com 2470 2470 2.8. Deixa eu ver aqui, peraí, mostra aqui que... desculpa lá, vira-me aí o ecrã dessa. Vira para cá. Continua. Aí está. Que é para eu perceber a coisa. Pois, isto é o kit. É o kit. É o kit. Com isto estás sempre safo, não há stress nenhum.
tem e 20, aqui? 70-200, 2.8 também. 2.8. Baril, epá, pronto, tu com isto fazes tudo. Fazes tudo. Não há nada que eu não faça com Exatamente, tens com uma isso. distância focal desde os 24 aos 200. Exatamente. A abertura se pode sempre fixa 2.8, tem a luz com fartura. E uma grande máquina. E uma grande câmera, exatamente, com um ISO muito bacana. Fotografa rápido, faz fotos com 30 megapixels, chega sobra. Wi-Fi para o telemóvel para enviar direto. Enviar logo, né? Tira uma foto, 30 segundos depois está no site, se eu preciso. No site do jornal. Pois. E é isto que se quer, a fotografia no momento. No jornalismo é a fotografia no momento. Antigamente os gajos deviam sofrer um bocadinho, a revelar fotos. Contavam que na altura demoravam 21 minutos a enviar uma fotografia a cores. 21 minutos a enviar uma fotografia a cores para a agência, para depois a agência distribuir para os jornais. Não, sim, mas já em era digital, não é? Não, ainda é analógico. Não. 21 minutos, como assim? Revelar a foto? Sim, para passares para aquelas máquinas. Imagina, estás em Timor. A malta em Timor foi cobrir a guerra e cada fotografia, 21 minutos. Uma fotografia. Uma fotografia para chegar a Portugal, 21 minutos. Pois, isso é de leitos. Quer dizer, revelador, não sei quê. Isto, por isso é que, isto hoje em dia é uma velocidade doida. Tudo dia para o outro já vais tarde, quer dizer. Eu tiro-te agora uma fotografia e daqui a menos de um minuto está no site, se for preciso. Exatamente. E se queres, por exemplo, o Sócrates a chegar ao tribunal, temos que ter logo a imagem do Sócrates a chegar a Portugal, não é? Um aperto de mão entre a Merkel e o Marcelo Rebelo de Sousa, quando a Merkel esteve cá. Tica, pimba logo. Logo, tem que se publicar logo. E tem que ser os primeiros, não é? Temos que ser os primeiros. Claro. Tem que ser essa. Portanto, tu depois, quando fazes umas coisinhas mais bacanas, usas uns flashzinhos. Sim, os retratos. Tento agora. Pronto, também é uma coisa que eu estou a começar. Sim, porque eu acho que. Também depende das situações, não é? É isso. Mas é uma coisa. Eu faço retratos todos os dias, ou praticamente todos os dias, e era uma coisa que eu estava a sentir necessidade, era dar ali um bocadinho mais de arte à coisa e dar um bocadinho mais aquela luz de enchimento, aquela luzinha suave. Quando há tempo para isso. Exatamente. Pronto. Isso nas entrevistas maiores eu tenho conseguido fazer. Fiz com isso com o António Costa, o Primeiro-Ministro, o Rui Rio, a Assunção Cristas, Marcelo Rebelo de Sousa. Sempre que faço entrevistas a grandes individualidades políticas e económicas. Falávamos há bocadinho, assim que chegaste, da situação de ser importante para ti ter uma câmara que se veja, que pese, que seja grande, porque tu também tens um portezinho assim, tens ar de miúdo, já estás com barba, que é para te dar um ar mais velho, porque senão se eu faço a barba tenho 17 anos. Exatamente, ninguém te leva a sério. Se levasse uma mirrorless, naquelas assim, coisas, puto, sai daqui, puto. É verdade, sim. Mas isso, para além disso, para além da aparência, por exemplo, numa manifestação, falámos há bocado de uma manifestação, já tive manifestações tipo Ousados do BES. Tinha 20 anos na altura. Os Ousados do BES, não sei se lembram, mas aquelas manifestações à porta do BES, na Avenida da Liberdade, aquilo dava sempre mocada. Sempre. Era com a polícia, gás pimenta com a polícia. Aquilo era uma coisa, levantar as grades, a mandar as grades para a polícia e os jornalistas que se lixassem. Estávamos ali no meio, ou levávamos ou íamos para casa. E eu preferia sempre levar daqui para casa. E imagino que é um puto de 20 anos, não sei o quê, a fotografar com uma maquinazinha muito pequenina, não sei o quê, até pode ser mais leve. E sempre que eu falo isto com os colegas mais velhos, assim, vais-te lixar, daqui a uns anos vais-te queixar das costas. Já me queixo, tenho 2 hérnias, tenho 24 anos, tenho 2 hérnias, os ombros todos lixados e não sei o quê. Mas, para além da robustez que dá, não é? Há alguém de fora olhar-te... Uma cornhada num gajo com isto. Exato. Alguém de fora olhar-te e ver, pronto, tem material. Apesar de isto não interessa nada. Não interessa nada, mas conta. O material grande não interessa nada. Mas conta. E mesmo para mim, que estou a fotografar uma coisa dessas mais agitada, uma coisa dessas que há encontrões, há a possibilidade de eu cair, há a possibilidade das pessoas caírem. Isto aguenta muito e tu sentes que estás agarrado a alguma coisa. Se quem fotografar percebe o que eu estou a dizer. A minha está toda marcada, tenho a 5D Mark III. Esta máquina tem 1 ano, se deres a volta. Sim, já. É por baixo então. Por baixo, pois. Claro. Está toda de roçar no cinto, vai pendurada e tudo. E isto, lá está, o equipamento é para nos servir. É isso. Isto são ferramentas de trabalho. É exatamente. Isto não é. Não, isto é para me servir. Mas se risca. Se tiver que risca. Exatamente. Agora, eu quero é a foto. Quero lá saber se a câmera. A malta fica doida que eu penduro a câmera nos carros, né? com ventosas e tripés.
Sim, isso caía, pá. Pá, se cair, olha, caiu. Até hoje nunca caiu. E depois bate uma pedrinha na lente. Pá, os filtros UV servem só para isso. É a única altura que eu uso. Quando vai com a câmera a apontar para a frente. Pois. Para trás não há necessidade. Para trás não há necessidade porque as pedras vão no sentido oposto. Mas pá, e nunca me caiu a câmera. Claro que uso material à série, ventosas. À série? Pá, mas então isso bate. Pá, se bater, bateu. Claro. Mas eu vou à procura da foto e no dia em que ela cair, caiu, olha que se lixe, partiu-se. Pá, até hoje, graças a Deus, nunca parti nenhuma lente, nem câmera, nada, nunca me... Também não. E tu olhas para aquilo e dizes, mas o que é que tu fazes ao teu equipamento? Não, mentira, já parti uma máquina. Já parti uma máquina. E já caí, olha, caí numa vez num autódromo aqui há uns tempos, tinha equipamento, coisa, e depois andei a experimentar o 800D com a 1755. Certo. Falei num... Sim. Ficou logo torta. Fez. Ficou logo a abanar. E este, nada. Já me caiu da mão. Poxa. A minha 2405 já me caiu da mão para o chão. E ficou... E foi à loja, coisa, estava tudo impecável. Pois. Não tinha... Pá, porquê? Esta aqui, isto pesa. Isto é ferro. Está gelado. Pá, isto pesa quase 2 kg. Mas é por isso. E a máquina está... É ferro? É ferro. E as novas que são mais fraquinhas... E fotografa, só para se ter noção... Há eu conheço felizmente imensos fotojornalistas que estão na Síria e no Iraque e usam estas máquinas. Tal e qual este kit, fotografam a guerra. Também tens muito usada para jornalismo, que é um DX. Sim, exato. Marco 1. Mas é mais pesada. É mais pesada ainda. O punho, eu gosto. Esta serve, isto faz 6, 7 fotos por segundo? 8. E é fixe. Mas tu também não fazes tanto essa loucura. Eu faço muito pouco futebol. Futebol também. Futebol seria... E aqueles momentos, assim, às portas do tribunal, que se vê não sei quantas câmaras. Assim. Sim. Não, mas o que eu faço mais que é sem parar... Sem parar os disparos ali, a máquina até estourar, é cumprimentos entre políticos, porque isso é das coisas mais... Tens que apanhar mesmo aquele. Tem que apanhar mesmo não aquele. É o antes nem o depois. Eu tenho uma fotografia da Merkel, por acaso, quando esteve cá com o professor Marcelo, em que a Merkel está com uma boca, está com uma expressão mesmo... E o Marcelo está com também uma expressão devido a essa expressão da Merkel. Portanto, aquilo foi naquele 52º que a câmara estava... A foto antes Tens não interessa 30. Nada, a foto depois não interessa nada. E depois foi manchete durante o jornal o dia inteiro. Portanto, aquilo é aquela fotografia. E a sensibilidade de escolher o sítio, o spot e tudo, sentir, vão pôr ali a experiência. Isso é feelings. É feelings, não é? É feelings. Mas isso não há... Não há nada que te ensina isso. Não há... como eu falo na história dos carros. Não sei, é daqui. Mas porquê? Porque é aqui que eu estou a sentir. É verdade. É aqui que eu estou a ver a coisa. E às vezes lixo-me. Às vezes acreditas num sítio e depois... às vezes me armo esperto e o resto da malta está toda no lado esquerdo. E eu, não. Eu lado direito. Eu lado direito. Tenho a certeza que eu lado direito. E depois o gajo chega e vira-se de costas para ti. Exatamente. Já aconteceu. Mas já aconteceu o contrário. Okay? Estão todos do lado esquerdo. Vou para o lado direito. E o gajo de repente, pimba. Sou o único que tem esta porcaria. Exatamente. Porque depois é tentar procurar uma coisa que seja diferenciadora dos outros. Né? Porque vão todos apanhar o mesmo, né? Exatamente. Sim, e tratam-se bem, são amigos. Muito. A malta da área não há... Sim, nós estamos... praticamente todos os dias vêm-se, né? Sim, estamos todos muito bem quando ajudamos um ao outro. Pá, chega mais para aqui, que é esse, e equipamento e tens pá, sim, mas às vezes cartões, eu não ando com 16 baterias. Eu não ando com 16 Par. 16 milímetros. Par. Acho que já não gosto da distorção. Nunca me habituei 16, a fotografar 35. Mas às vezes dá jeito. Às vezes naquela situação ali, por exemplo, na Assembleia da República, apanhar uma 16 na galeria lá em cima. Já devem ter visto todas as fotografias da galeria toda, o plenário todo junto. Isso só dá com 16. Claro. Portanto, estou muitas vezes com a malta ali quando presta aí 16, depois uma foto. Faço uma foto, estou 16. Claro. E empresta-me aí a 70, 200. Não sei. Às vezes empresta-me a 400 para fazer fechadinho no Primeiro-Ministro. Pronto. Aí a malta. Temos uma comunidade muito forte e muito unida. E de um jornal concorrente, não é? Sim, um jornal concorrente. Mas isso nós não. Claro. Estamos ali para o mesmo, estamos ali para informar sobre tudo. E achas que há espaço para... Muitos também perguntaram se há espaço para novos fotojornalistas, se há mercado, qual é que é a tua ideia relativamente a isso? Eu acho sempre que há espaço, ou queria acreditar que havia ainda mais espaço, mas eu acho que...
A malta não pode estar à espera que um editor de um jornal se dê ao trabalho de ir a um site ou passar um dia inteiro a ver sites. Opa, este gajo é muito bom, vou contratar. Pá. Eu entrei na Lusa a ir chatear todos os dias o editor da Lusa e ele nunca me recebeu. Até pá, a 7ª, 8ª vez que eu lá fui e disse: eu não saio daqui até falar com ele. Mas ele não pode, não sei o quê. Que horas é que é o almoço? Por volta assim, meio-dia, 1. Então pronto, eu fico aqui à espera do almoço, ele lá descer. E foi assim que eu consegui falar com o editor da Lusa para estagiar 3 meses. De borla. Portanto, a malta não pode estar à espera. Às vezes mandam-me... Portanto, eu estou a editar a fotografia do Observador, né? As fotografias do Observador passam todas por mim. E eu não... E às vezes a malta manda-me portfólios e currículos e currículos com 7 páginas e não sei o quê. Eu quero uma coisa... Quero perder o menos tempo possível e quero perceber no menos tempo possível que o gajo é muito bom. Claro. O gajo. Exatamente. Que o gajo é muito bom. Ok, perdi 2 minutos a ver que tu eras muito bom. És tu. Foi que, aliás, aconteceu-me isso contigo. Quando eu fui ver o teu Instagram, que eles mandaram as contas de Instagram, e eu recebi vários fotojornalistas. Eu entrei no teu, fiz um scroll, olhei para a mancha, vi a foto, É este. Pois, é isso. Estava lá a foto. Percebes? Eu estou a falar em editores de jornais diários. Por exemplo, acredito que numa revista semanal ou uma revista de especialidade de viagens, por exemplo. Acredito que um editor de fotografia tenho um bocadinho mais de... Explore muito tempo a ver a paisagem, como é que ele fotografa, a abertura, não sei o quê, pronto. Se balança bem os brancos, as altas luzes, as baixas luzes, pronto. Agora, não que nós, fotojornalistas, não saibamos fotografar. Claro. Ou não saibamos a técnica de fotografar. Nada disso, não é? Nós sabemos, uns melhores que outros, claro, mas sabemos. Mas eu não quero saber se a fotografia do Sr. Manuel, imagina que não tinha sido eu a tirar. Eu não quero saber se a fotografia do Sr. Manuel está a 2.8 ou 7. Não interessa. Estou-me a borrifar para isso. Não interessa que apanhaste o momento. Exatamente. E o ângulo dá muito bom. Exatamente. E a edição dá-lhe aquele punch. É isso. Portanto, e estavas lá. E é informação. Eu estou a informar a pessoa que me está a ver que aquilo aconteceu. E quantos estavam ali jornalistas contigo? Estávamos dois. O que estava ao meu lado era da agência Lusa e ganhou um prémio com aquela fotografia. Fez a mesma foto que tu? É o prémio Rei de Espanha. Okay. Que é um prémio ZAS de fotojornalismo. Porque mandou para lá a foto? Sim. Pois. E depois isso é a história dos prémios. Eu nunca concorri a concurso nenhum. É coisa que não me... Para mim os prémios são as capas de revista, são os outdoors na rua, são os e-mails das marcas. Eu não faço isto pela questão do prémio. Se vai ver, eu não tenho prémio, nunca ganhei um prémio na vida. Sim. Porquê? Porque nunca concorri. Sim. Aliás, mentira, ganhei um prémio no mundo da fotografia digital, ganhei fiquei em segundo lugar com uma coisa, concorri, fiz uma foto. Também foi a única vez que concorri, estás a ver? A única vez que concorri fiquei em segundo. É fixe? É bom. Ganhei uma câmera, uma 1000D na altura. E foi ali um tema que os gajos tinham, era férias com tecnologia, e eu fiz um boneco, tenho uma casa com piscina, fiz um boneco com... A cabeça era a PlayStation 3, Fixe. Depois tinha o cabelo, era um tripod gorila, o peito era outra consola, um coisa, depois tinha os braços, era objetivas, a perna era uma lente. Brutal. Pronto, à beira da piscina. À beira da piscina. Então era um boneco feito com tecnologia, que era férias com tecnologia. Fiquei em segundo lugar, não sei o quê. Essa história dos prémios, lá está, um gajo tem que concorrer. Sim, foi a segunda vez que eu concorri. Agora e tu podias ter ganho esse prémio se tivesse enviado a foto, né? Provavelmente. Estavas lá exatamente no mesmo sítio. A foto é... Modéstia à parte, eu acho que a minha é um bocadinho melhor, porque está um bocadinho mais... Foi essa. A foto do meu... e adoro o Nuno, foi o Nuno, claro. Adoro decoração, o gajo que é fotojornalista da Lusa de Zona Norte do país. E adoro, sempre ligo para ele, nós rimos à brava com isso. E gosto mesmo muito dele. E depois lá está, os meus colegas têm todos idade para ser meus pais. Claro, tu és o caçula. Portanto, é ali uma cena muito fixe. E ele estava ao meu lado e a coisa... E ele tem... Se estiverem a ver a fotografia a minha é um bocadinho... Apanha um bocadinho mais o Sr. Manuel de frente. E a dele é mais assim, perfil.
Mas está mais de lado. Mas pois, porque ele tinha que estar... Tu estavas na janela do carro mesmo no cantinho, né? Exato. E ele estava um bocadinho E ele estava... Pois, mas nós estávamos ombro com ombro. Sim, portanto, claro que sim. Não há ali espaço para mais ninguém. O terceiro já não apanhava nada. Zero. Já não via. Já não via. Sim. Foi um grande momento e eu gostei mesmo. Pá, aqueles momentos do presidente, pá, acho que era o presidente que a gente precisava. Sim. Era o presidente que a gente precisava. Aquele de ir lá ter com as pessoas. E ali acho que faz todo um sentido que as pessoas sentiram um conforto com aquela situação. Olha, eu tenho aqui umas perguntazinhas rápidas que também vai dar aqui para a gente debruçar-se algumas coisas e tu respondes e depois eu desenvolvo, por exemplo, Mac ou PC? Mac, editas em Mac. E mesmo lá no jornal também... Sim, eu tenho sempre... Anda sempre contigo, está na outra. Está sempre comigo, um MacBook Pro portátil, sempre comigo. E é um computador que, se for preciso, vai para a praia e fica na areia. Sim, se for preciso. É mais uma ferramenta de trabalho. E é um maquinão. É um maquinão, né? Aquilo aguenta-se. E se for preciso, edito a andar, e já editei a conduzir. A polícia que não ouça isto, mas já editei a conduzir. Teve de ser, não é? E tens o Lightroom no telemóvel agora. Tu tens iPhone também, Tenho, XS. iPhone XS, estás a ver? Está para editar tudo, meu. Tudo aqui. Isto, eu faço tudo, quase tudo. Aquelas coisas, rapidez e não sei o quê, é tudo daqui. Com o Lightroom aí na boa. Sim. Porque ele é só para dar um contrastezinho, uma coisa. Exatamente. E não precisa ir para a net. Vai com pixels a mais, de certeza. Da máquina para aqui e daqui faço... Claro. Um clique e está no site. Está no site? Está no back-office do site. No back-office, depois alguém há de lá pôr. Malta, está aí, bora. Isto hoje em dia é tudo muito rápido, né? Isto hoje em dia... E depois eles lá recebem assim que a foto cai, aquilo faz um computadorzinho, um pip no computador da pessoa que está a editar o jornal, tipo pip, caiu uma foto, deixa-me ver, é esta, bora, tal. Yeah. É toda a tecnologia a bombar. Olha, Netflix ou YouTube? Netflix. És consumidor? Sou. Não tanto como gostaria, porque passo pouquíssimo tempo na minha casa. Televisão zero, né? Zero. Está lá. Está lá. Não tenho pacote. Eu vou-te confessar uma coisa. Não tenho pacote de televisão, nem internet, nem nada. Pois. Não passo tempo em casa. São 30 euros que eu poupo. Pois. Eu vivo sozinho, felizmente. Já tenho essa possibilidade. E é a melhor coisa. Também vivia sozinho logo muito cedo, não é? Sim, eu dividi casa até aos 20. Vou fazer 25 este fim de semana. Vivia sozinho até aos 23. Vi com pessoas até aos... E agora estás, há 2 anos estás sozinho numa casa, bacana. Sim. Portanto, não tenho nem sequer pacote. Dás-te melhor com muito calor ou muito frio? Já estiveste em sítios frios, de certeza? Dou-me melhor com muito calor. Muito calor. O frio desconcentra. Sou muito friorento. O frio desconcentra-me. Desconcentra-te. Nós hoje estamos aqui a sofrer um bocadinho, como o só é frio. E não posso ter o ar-condicionado ligado porque ouve-se. E o frio está-me a desconcentrar-me, irrita-me. E não ontem à noite tivemos a fazer o scouting também lá dos sítios onde vai ser a sessão para a Mini. E o frio desconcentra-me. Eu vou ter que fotografar da meia-noite às 5 da manhã. Caraças. Vai doer. Acordar cedo ou deitar tarde? És notívago ou és daqueles que se levantam? Vou-te explicar. Isto tem que ser pergunta rápida, portanto não vale a pena. Não, podes explicar lá um bocadinho. Podemos ouvir aquelas. Eu trabalho muito bem à noite. Tipo, eu começo a trabalhar, imagina, às 3 da tarde. Se me pedirem, acaba às 3 da tarde do dia seguinte. Tranquilo. Na boa. Passa a madrugada todo tranquilo, cafés, e não sei o quê, fumar um cigarro. Tranquilo, beber um Red Bull, tudo coisas que fazem mal ao sono. Claro, não, é a bomba certa. Sempre disse que vou morrer cedo e vivo muito bem com isso. Yeah. No entanto, odeio acordar cedo. No entanto, quando acordo cedo, adoro ter acordado exatamente, cedo. Olha, é exatamente isso. São 5 da manhã, imagina, acordei às 4 e comecei a trabalhar às 5. São 5 da manhã, costumo levantar da cama, mas gostou, também não gosto. E a meio-dia desse dia, já fiz tanta coisa. Já fiz tanta coisa, exatamente. Isto é incrível. Mas eu também prefiro trabalhar de noite e sou muito noite. Eu deito-me, por exemplo, se acordar às 6 da manhã, no dia seguinte, eu não vou para a cama antes da 1, 2 da manhã. Também. Não me consigo deitar cedo, esquece. Amanhã tenho que acordar às 7. 1h30 estou acordado. Isso ainda boa. Não tenho pressão nenhuma. Tenho que me levantar, já me deitar. Aquela saber disso. Também eu. Não tenho. Mas depois, também, quando acordo cedo e faço render o dia... É muito bom. É muito bom. É verdade. Eu acordo cedo porque levar os putos à escola, não sei o que, depois vou ao ginásio.
quê, pá, 10 horas no máximo tem que estar aqui em cima a começar a te fazer trabalho. Epá, e é uma maravilha. É fixe. Mas à noite é quando eu gosto mesmo de trabalhar. E eu odeio acordar tarde. Imagina, acordar às 3 da tarde. O gajo vai sair à noite com os amigos. No verão. No verão, perdes um dia de praia a dormir. Sim, também fico puto. Mas no entanto, sabe bem estar a dormir. Exatamente. E estar a acordar até tarde. Tens um vício, já sei que fumas, não é? Já falámos muito pouco. Fumamos muito pouco. Mas vais deixar de fumar, puto. Já deixei de fumar. Acaba com isso. Estamos em 2020, janeiro. Estás a fazer anos, vais fazer 25. Marca. Aos 25 anos deixas de fumar. É isso. Epá. É assim, é a única maneira. Tu és um rapaz decidido. Mas fumo muito pouco. Não quer saber. Ontem não fumei, por exemplo. Epá, então mais uma razão para não fumar. É uma parvoíce. Não faz sentido. Edita fotos. Exato. O pessoal vai tabaquear a questão. Tu vais ver, epá, já cá ver. Olha, se calhar vou fazer assim. Facebook ou Instagram? Instagram, Facebook. Nunca não pões lá nada. Sim. Nem página tens? Tinha página, mas pá, há 5 anos que não vou lá. Pois, pronto. Quando eu chegar ao podcast 100, eu vou ter uma estatística. Exato, quem que diz Instagram? Quem que diz Instagram? Pá, e Facebook, e chega-se realmente a essa conclusão. Usas rato ou tens pen? É sempre rato. Para editar, não é? Sim. Qual é que é o software com que editas? Photoshop. O Camera Raw. Estão a ver? É tão giro estes jovens. Nem Lightroom nada. Só Lightroom no telemóvel. Mas faço a seleção no Photomechanic, não no Bridge. Faço no Photomechanic. Impressionante. É uma cena à parte. Epá, mas ouve. É uma cena à parte. Mas sabe, olha, isto ia dar outro podcast. Não, porque sabes que tens mais trabalho, não é? Tu sabes que o Camera Raw, o Lightroom é muito mais... Pronto. O Lightroom é o Camera Raw. Exato. E aquilo é Adobe, aquilo e o Bridge. O Bridge e o Camera Raw, os dois juntaram-se e dizem: porque é que a gente estamos separados? Pois. Imagina que se calhar vamos fazer uma joint venture. Vamos. Então o que é que vamos chamar? Vamos chamar Lightroom. É isso. A sala da luz onde se revela. Tanto que lá no Lightroom até podes pôr as metadatas e tudo. E tudo. E para escolher fotos e fazer rating. E vais lá daqui a 2 anos e estão lá as mesmas fotos. Tens as bibliotecas. E podes entre uma e outra. E fazer a seleção. Selecionar 10. Eu sou um velho fazer nessas coisas. N, carregar N e tens coisas e vais fazer pique. E está lá tudo. E vai eliminando até chegares à foto escolhida. É verdade, é. Pá, é muito mais simples. Tens um presetzinho que aquilo é só... É isso. É só aplicar. Eu sou um velho do caraças nisso, porque a malta toda no fotojornalismo... Mas tu tens o Photoshop pago. Faz isso. Sim. Então tens o Lightroom também. Tem tudo. Sim, tem tudo. E do Photomechanic tudo pago. Os softwares têm tudo pago. Claro, sim. Mas, pá, eu aprendi assim. Pois. E a malta toda... Te ensinaram no ETIC? Não, na agência Lusa, no ETIC não aprendi nada de... Não digas isso, pá, coitados, os putos depois vão para lá. É verdade. Mas sim, a malta toda, fotojornalista é isso. É que usa assim. É o antigamente. Usa assim. E depois quando é mesmo para despachar, imagina, na altura não tinhas telemóvel e o telemóvel não aguentava aquilo que aguenta hoje. E eu do Photomechanic mandava logo para o jornal, por exemplo. Bem, esse Photomechanic nem conheço, nem sei o que é isso. É um software de seleção de fotos. Sim, e file info para preencher, porque nós no jornal temos de ter aquilo, a data, a cidade, o país, a região. Sim, tu agora com isto já referenciado. Tudo, aquilo tem que estar tudo. Imagina que vou fazer umas fotos. Para daqui a uns tempos. Estarreja. Tem que lá estar, pois. Estarreja, não sei o que, o dia Y do ano W. Pois. Tem que lá estar. Eles têm depois um catálogo. Eu faço um mini texto jornalístico em cada fotografia que tiro. A dizer onde é que está. Imagina, entrevista a Isabel dos Santos. Entrevista à empresária angolana Isabel dos Santos, filha de José Eduardo dos Santos, ex-presidente de Angola. Ex-presidente de Angola que é acusado de... Se fosse agora, Isabel dos Santos, empresária que é acusada na investigação Luana Leaks, desenvolvida por... Isso tudo legenda da sim, foto. Para tu daqui a 100 anos precisa da foto quando for da acusação. Veres a foto, tipo, esta foto foi tirada em janeiro de 2020, na altura em que ela era acusada da Luana Leaks, acusada de branqueamento de capitais. Tu daqui a 100 anos consegues saber toda a informação das fotografias que eu tiro hoje. Pois, pá, isso é... É assim que se faz um arquivo no jornal. Por isso é que o DN
tem o arquivo histórico do caraças. Pois, tem lá tudo, há não sei quantos anos. Tu hoje consegues ir ver fotografias do 25 de Abril, antes do 25 de Abril, Exato, estão lá todas. Tudo. Não, e é fácil de encontrar. Sim. A questão é essa. Ter é uma coisa e depois é... Salazar, escreves Salazar. É como o Lightroom. O Lightroom é o que eu tenho. Eu escrevo Mercedes, aparecem-me os Mercedes todos que eu já fotografei. Exatamente. Essa é a vantagem porque eu ponho tags e a malta tem que perceber como é que organiza bem o seu arquivo, porque senão é uma confusão. Não, imagino, tu deves ter milhares e milhares de coisas. Eu divido tudo por... tenho um ano, nos discos tenho um ano, dentro do ano tenho um mês, dentro do mês tenho o dia, e dentro do dia... E esse é o nome da foto? É o nome da foto. É como eu fazia. É o nome do trabalho. Exatamente. Imagina, Isabel dos Santos. Entrevista de Isabel dos Santos. E depois tu pelo nome do fecheiro consegues saber já não só em quem é que foi, exatamente. Tudo. Não é Image 035. Não. Exatamente. Não. Eu também foi assim que aprendi a fazer a coisa. O nome da foto é o nome do trabalho. E no meu caso é a localização dele. Porque eu tenho pastas por anos. Certo. Estás a ver? E então começa que é 2019 Mercedes versus Almada. Audi. Ok. Estás a ver? E então já sei que foi em 2019 que é um Mercedes e um Audi. Certo. Pois. Por exemplo. Ou assim. tem 2019 Turbo Yeah. Mercedes versus Audi. 1 e depois a 2, a 3, a 4. Portanto, eu por ali já sei que foi em 2019. Epá, porque, por exemplo, se eu não souber, eu acho que foi o ano passado, foi 2019. Parecem todas. Aquilo era um quê? Era um Audi. Então, 2019, Audi. Pronto, já sei onde é que ela está. E aí acaba por saber organizar bem o arquivo. Yeah. É meio caminho andado. É para nós, então. E mesmo porque eu não posso esquecer que eu não sou só o único que lida com o arquivo. Com as tuas fotos, com o teu arquivo. Eu tenho mais de 100 pessoas a lidar com o meu arquivo de fotografias. Exatamente. Portanto, eu tenho que facilitar o trabalho aos meus colegas. E os meus colegas precisam de uma fotografia do Primeiro-Ministro. Eles não podem escrever... Andar ali... António Costa não encontra nada, vou experimentar por Primeiro-Ministro. Não, eles têm que encontrar por Costa, exatamente. Por António, por Primeiro, tudo. Por Ministro, por São Bento, por São, por Bento, por tudo. Exatamente. Tudo o que possa ser fácil para um jornalista encontrar rapidamente uma aquilo é na hora. É na hora. Exatamente. Bem, olha, estamos praticamente a chegar ao fim, já que haver aqui 20 e tal minutos, temos a chegar ao fim. Que houve pessoas que mandaram perguntas e uma delas que as outras duas já foram todas respondidas, mas há aqui uma que é a foto mais difícil e a sua história, e já estávamos aqui a falar, vamos ver o que é que aparece, porque entretanto as câmaras resolveram-se desligar e... Vou fazer aqui uma coisa. Vais fazer uma coisa? Vou fazer um scroll básico para ver se me lembro alguma foto difícil que tenha tirado. Sim, talvez esta série foi complicada. Esta série dos prémios. Dos prémios. Sim, eu vou mostrar isso quando falámos há bocadinho dos prémios. Isto é assim... Essa não me estava a lembrar dessa história. Isso foi em Monchique. Esse senhor, sim, isso foi provavelmente as coisas mais difíceis mesmo em termos pessoais de sobrevivência. Foi a única vez que eu pensei... Eu se calhar não devia estar aqui. Não vou sair daqui. Pois? Não, isto é um inferno. Tu estás a ver o inferno à tua frente e isto é... Eu tive que pegar no homem e chamar-lhe 200 nomes até ele perceber que nós íamos morrer ali e ele pegar na carrinha e sairmos. Mas essa história foi altamente dramática. Essa situação foi o extremo do extremo. Eu nunca me devia ter enfiado ali, mas é aquele instinto. Aquilo, muito rapidamente, aquilo foi... À entrada de Monchique havia uma aldeia que estava a ser consumida pelas chamas. Pois. E o fogo estava ainda a uns 800 metros. Fala só mais para o microfone. Estava a uns 800 metros ainda, 1 quilómetro, coisa assim do que vale. E a coisa ainda estava longe. E havia uma senhora que eu não estava a falar, eu estava-lhe a fazer umas fotos enquanto ela estava a ver o fogo e não sei o quê. E ela disse-me, o meu filho e o meu marido estão na casa do meu filho a tentar apagar as chamas, à espera do fogo. E eu, ok, tenha calma, vai tudo correr bem. Aqui, entre a parte de... Também um bocado... Vai tudo correr bem, de repente chega numa carrinha de pão, que mais me esqueço, aquelas carrinhas têm aquelas coisinhas lá em cima. Chega o filho e o homem, o marido dessa senhora e o pai do gajo. E entra e vieram só ver se a senhora estava bem. E iam voltar para a casa, onde as chamas estavam mesmo a chegar. E eu não faço mais nada, que nos dão meia volta.
estás bem? Quando eles dão meia volta para voltar para casa, eu abro a porta da carrinha. Posso entrar? Não posso. Entro dentro da carrinha e arranco com eles para o meio da aldeia. E entrámos nos caminhos, não sei o quê, chegámos lá, o fogo ainda estava longe. E começo a fazer o meu trabalho, não é? Fotografar. Eles a tentar apagar as chamas com o que podem, com lenços, com ramos, com baldes de água e não sei o quê. No espaço de 10 minutos, tudo preto. O vento virou, tudo preto. Vira-se contra ti. Fogo. Começa a avançar. A chegar ao pé das casas, nós começámos a fugir para o pé dos animais, onde as cabras, as vacas deles. Começámos a descer, é onde foi esta foto. É onde os animais estavam. E o homem faz uma coisa que eu nunca pensei ver na vida. O homem pega num balde de água, enche num bidão que tinha com água para os animais e vai direto ao fogo. Tanto que é esta foto. Esta foto, e depois vais mostrar, se reparares, o homem está ali em baixo. Pera! Se aproximares, o homem foi sozinho com um balde de água na mão. Apagar um monstro. A tentar apagar uma língua de fogo com vários quilómetros para tentar salvar a casa do filho. E ele fez isto várias vezes. E depois eu fiz... Lá está, não tenho aqui. Mas e depois eu vou com ele, porque tenho que ir. Vou com ele, ficámos ali uns segundos, até que percebemos... Não. Eu fiquei com a minha t-shirt toda furada. Porque as cinzas todas a cair, e depois as chamas já estavam a atingir a casa e já estavam à volta da carrinha onde nós tínhamos vindo. E é aí que eu pego no homem. Tínhamos que ir embora. Não sei. Tiveste que intervir, não é? E aí foi... Eu não vou sair daqui. Vou ligar aqui. Onde é que tu te vês daqui a 10 anos? Não faço ideia. Não fazes ideia. Não faço ideia. Eu acho que vais ser daqueles já com 30 anos de carreira a dominar a coisa, e tu vais seguir a coisa. Eu acho que tu estás num jornal muito, muito bom. Modéstia à parte, eu acho que estou no melhor jornal deste país. Acho que sim. Eu acho que estás num espaço que tem uma forma de comunicar que chega lá, mas não é o sensacionalismo, não vai à procura daquela coisa fácil, rápida, só para coisa. Tanto que o nosso foco, nós temos uma equipa sempre focada na atualidade, mas o nosso foco é o resto dos jornalistas todos encontrarem histórias boas para contar, como deve ser, com uma equipa de multimédia, com tempo, de fotografia, agora com a rádio. Nós temos uma rádio em podcast, diretos para a rádio. Nós temos uma rádio 24 horas de informação. A minha mulher falou-me disso, eu não sabia. Portanto, nós agora já estamos em todas as plataformas visuais, auditivas, tudo, exatamente. Tudo. Portanto, o nosso foco é muito esse, encontrar boas histórias, boas pessoas para entrevistar, boas coisas. E aquela equipa está sempre, que é rotativa, está sempre preocupada e dedicada à atualidade, mas o resto está sempre à procura de histórias boas, cenas fora da caixa, histórias boas. Tu trabalhas diretamente para eles, só. Sim, só para eles. O teu trabalho não pode aparecer noutras publicações. Não, sou exclusivo. Exclusivo para eles. Sim. Olha, obrigado por teres vindo. Obrigado por teres aceito o convite de vires assim à maluca, um gajo que não conhecias de lado nenhum. Parabéns pelo teu trabalho, parabéns pela tua energia, pela tua vontade. Acho que isso foi uma das coisas mais importantes que tu passaste aqui hoje, para além do teu trabalho fotográfico. Tem muita qualidade, tem muita essência, mas esse drive, é isso que é preciso. Claro que nem todos nascem com ela, mas quem não tem, é por aí que tem que puxar, é o fazer acontecer, é o ir atrás da coisa. Lá está, como ele ficou à porta lá da agência Luz à espera do homem. É isso que se tem que fazer. A sorte dá-me trabalho, ele teve sorte porque se dedicou a ela. E vamos falando. Claro. Curti muito da tua cena, curti muito do teu trabalho, da tua pessoa. Vamos ficar aí amigos, fazer aí, quem sabe? Vou-te ensinar aí umas técnicas de flash, quem sabe? Fazermos aí umas coisas giras. Quando precisares, até pode ser que dê para a gente fazer algum trabalho em conjunto em que eu te possa ajudar e que haja tempo. Sim. Tenho todo o interesse em poder contribuir para melhorar as tuas fotos. Meu querido, um abraço, até à próxima. Obrigadíssimo. Obrigado.